Bom, pessoal, agora que a gente já está ficando importante, pense bem, ó, a gente já tem uma aplicação base rodando aí, se você pensar bem. A gente tem um arquivo inicial onde a gente fala as rotas e o controller action que ele vai acessar. Depois que ele acessa controller action, ele já renderiza a view. E ainda se a gente tiver um layout criado, ele já renderiza o nosso layout com o nosso conteúdo dentro. Ok? Perceba que nesse momento a gente está separando, né, o nosso controller que pega a requisição e que atribui para view. E agora está faltando a parte de models, né? E agora que a gente vai falar sobre um pouco mais sobre os models e vamos tentar organizar as nossas coisas. O primeiro ponto que eu quero falar para vocês é o seguinte. Quando a gente está falando em models, a gente está falando em dados. Então, eu não necessariamente model é acesso ao banco de dados, mas é acesso a algum tipo de dados, ok? Manipulação de dados. Esses dados pode ser a API do Facebook, do Twitter, um consumo de um web service ou o acesso a um banco de dados. Porém, como é tão comum a gente acessar o banco de dados, vamos deixar essa nossa aplicação pronta para a gente já conseguir, de fato, acessar um banco. Ter acesso a uma conexão com um banco de dados, por exemplo. Ok? Nesse caso, o que a gente vai fazer? O primeiro ponto, a gente tem que criar uma conexão com o banco de dados. O que eu vou fazer? Aqui, no nosso init, eu vou criar um método também estático. Public static function getDB. Esse método aqui, ele vai ter que se chamar de ter esse nome. Ele vai ter o objetivo de criar uma conexão com o nosso banco de dados. Ok? Ele vai ter que criar uma conexão com o nosso banco de dados. Então, a gente vai utilizar o PDO. Não sei se você sabe o que é o PDO, mas o PDO significa PHP Data Object. Ok? Ou seja, é um objeto de dados do PHP, onde ele consegue acessar qualquer tipo de banco de dados, normalmente, ou seja, um MySQL, um Postgre, e ele abstrai tudo isso para a gente, trabalha de uma forma muito simples. Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou colocar aqui, ó, db é igual a new /PDO. Estou instanciando um PDO aqui para a gente. Eu vou falar que a gente vai utilizar um MySQL, o host é igual a localhost. O dbname é o nome do banco de dados, eu vou chamar ele de MVC. Ok? E daí eu tenho que entrar com o nome do usuário e com a senha, que é root. Depois disso, praticamente, eu já vou dar um return db. Óbvio que se eu quiser eu posso fazer um try, um catch, para conseguir pegar um erro e etc, qualquer coisa desse tipo, mas eu vou deixar bem simplesinho essa conexão com o banco de dados desse jeito. Agora, por que eu estou fazendo isso? O grande ponto é o seguinte, a gente vai, na realidade, fornecer essa conexão com o banco de dados para outros camaradas. Um camarada que consiga, de fato, consumir isso para alguma coisa útil. Ok? Então, vamos dizer o seguinte. A gente chega aqui no nosso model, certo? Vamos aqui nos nossos models. Eu vou criar um arquivo na classe chamada artigo, certo? Aqui pra gente. Então, o namespace já está colocado, artigo. Ok? Para eu conseguir consultar no banco de dados os meus artigos, eu preciso de uma conexão com o banco de dados. Ok? Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar o seguinte, protected db. Ok? Para eu ter acesso ao meu banco de dados. E também eu vou, por enquanto só isso. Então eu vou criar aqui um construtor. Ok? Public function, construct. E aqui eu preciso receber meu banco de dados, minha conexão, que eu sei que é um PDO. Certo? E eu vou falar que diz db é igual a db. E aí, o que esse camarada simplesmente vai fazer? Eu vou criar um método chamado public function fetchAll, que é para ele listar todos os registros da minha tabela para mim, certo? Então eu vou clicar aqui, query é igual a select asterisco from artigos, que vai ser o nome da minha tabela, por exemplo.
ok? E eu vou retornar o resultado. Vou dar um thisDB query e ele vai rodar essa query aqui para mim. Prontinho, pessoal. Basicamente é isso, eu já criei o meu model, certo? Esse meu model aqui, ele vai estar selecionando os dados no banco de dados. Ok? Bom, até então não tem muita novidade. O grande problema é que é muito chato toda hora eu ter que ficar colocando, ok? Esse camarada aqui, né? Passando por parâmetro toda vez que eu instanciar esse objeto aqui do artigo, ok? Por exemplo, se eu tivesse aqui no meu controller, vou apagar esses nomes aqui, apagar tudo isso aqui, e eu quisesse o meu artigo, o que eu colocaria? Eu faria o seguinte, ó, artigo, ok? É igual a new, eu vou dar um use aqui nele, né? Use app barra models barra artigo, ok? Eu vou colocar artigo é igual a new artigo, ok? E aqui eu preciso passar o PDO. E daí, como eu sei qual que é o PDO, porque eu tenho aqui na minha init, eu colocaria algo desse tipo, ó, barra app, barra init, getDB. Então eu estou passando essa minha dependência, que a minha classe artigo tem, para o meu banco de dados. E agora eu queria listar os meus artigos. Então eu colocaria assim, ó, listar artigos, por exemplo. Artigos, são as minhas listagens, é igual a artigo fetchAll, que eu tenho aquele método. E agora simplesmente eu atribuo para view. Diz view artigos é igual a artigos. E prontinho. Quando eu for no meu template, ok? Aqui no meu index.html, ele vai pegar esses registros e a gente vai conseguir acessar. Agora perceba, pessoal, isso aqui que eu estou acessando, que eu estou fazendo, eu estou chamando o meu model. Perceba que toda a regra de selecionar no banco de dados, pegar conexão, todo esse tipo de coisa, está no meu model. Ok? O meu controller ele só está consultando um model e atribuindo para a minha view. E a minha view ela vai ler os resultados dos meus artigos. Ainda eu não criei o meu banco de dados no meu sistema, não criei a tabela artigos, então não vou nem rodar isso aqui por enquanto, ok? Mas a gente vai ver que daqui para frente, isso aqui não é muito legal a gente ficar fazendo toda hora. Porque se eventualmente a gente tiver que mudar o padrão desse construtor, a gente vai ter que sair mudando em tudo quanto é lugar do nosso sistema o construtor do nosso model aqui, ok? E daí, nesse caso, a gente vai falar sobre um pouquinho sobre container de injeção de dependência, ok? E a gente vai falar sobre isso no próximo vídeo. Um grande abraço e até a próxima!